que eu quero trazer para vocês aqui um pouco hoje é de algo que nós estamos estudando lá em Novo Hamburgo, e baseado no livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. E nós estamos fazendo uma série de estudos durante esse ano, junto com o livro de João. Na verdade, tendo a ênfase da questão do quanto aquilo que nós passamos na nossa vida, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós experiências de vida estão ali para servir ao Senhor e ajudar outros a conhecer a Ele. Esse livro fala muito sobre isso e essa é a mensagem que nós queremos trazer para as pessoas. E hoje, especificamente, é em relação identificando-se com o sofrimento. O quanto nas nossas experiências de vida, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós passamos, dos nossos sofrimentos, o quanto serve para ajudar outros a conhecerem a Jesus. O quanto o meu sofrimento pode ajudar outros que estão sofrendo da mesma forma, da mesma situação, ou sofreram situações da qual eu também sofri, passei por isso, mas eu encontrei algo muito maravilhoso: o consolo de Jesus. E esse consolo de Jesus que me leva a poder ajudar outros nesse sofrimento que eles estão vivendo, consolar a eles, não só para resolver esse sofrimento, mas para levar essas pessoas até Jesus, para que elas possam conhecer esse Jesus maravilhoso da mesma forma que eu posso conhecer a Ele. Muito bem, mas para iniciar, uma pergunta de ouro, eu chamo assim a pergunta de ouro, que é a pergunta aquela que é muito importante para a tua vida. É muito importante para a tua vida, porque ela vai ser a base de tudo que tu possa pensar, tudo que possa imaginar, tudo que tu possa viver, o que tu está vivendo. Ela é a pergunta mais importante da tua vida. Ou seja, tu ama Jesus? Tu ama Jesus? E aí vem as outras junto. Tu ama Ele de coração? Realmente? Ele é a prioridade da tua vida? Ele é a coisa mais importante que tu tem? E aí aquela coisa mais lúdica, tu viu Jesus? Nesse amor que tu tem por Ele, Ele se revelou de tal forma, de tal maneira para ti que tu já viu Ele? Porque nós cremos, e a base de tudo, e a base de tudo que nós vamos falar hoje, tudo que é a tua vida, é Jesus. O centro de tudo é Jesus. Ele é o início, o meio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é tudo na minha vida. Por isso eu preciso entender e pensar sobre isso, o quanto eu realmente amo Jesus. Tem uma frase, até um livro: você é o que você ama. Você é o que você ama. E eu li isso aqui esses dias, li sobre isso, é um artigo sobre isso, tem um livro falando sobre isso. E aí, como um bom cristão, filho de Deus, e como um aliancista da aliança bíblica, quando a gente ouve algum termo assim, a gente, que é válido, que existe por aí, eu preciso pensar, bom, mas isso vale para a minha vida? Ou será que a palavra de Deus fala algo em relação a isso? Que eu possa me basear e que eu possa olhar isso e dizer, realmente, você é o que você ama. E a Bíblia fala sobre isso. Ele diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, aquilo que tu ama é onde vai estar o teu tesouro. Por isso essa pergunta que foi feita antes: tu ama Jesus? Porque esse vai ser então o teu tesouro. E é a coisa mais importante. Entenda a frase que eu vou falar agora, compreenda muito bem ela. É mais importante amar Deus do que conhecer a Ele. É mais importante amar Deus do que conhecer a Ele. Porque antes do conhecimento, eu preciso amar. Antes do conhecimento, eu preciso amar, para que então eu possa obedecer. E eu obedeço porque eu amo Ele. Eu amo Ele. Talvez venha alguém para ti, ou já veio, né? Eu preciso resolver a minha vida na questão financeira, eu estou muito bagunçado, eu estou endividado, ou eu estou com problemas no meu casamento, preciso resolver as coisas do meu casamento, eu tenho um problema pessoal, preciso resolver essa questão pessoal, e nós vamos querer ajudar essa pessoa, porque nós queremos isso, nós queremos ajudar ela. Mas a primeira pergunta, no contexto de cristãos, de irmãos em Cristo, a primeira pergunta que eu preciso fazer é: mas tu amas Jesus? Tu
Tu ama Jesus? Ou tu só quer resolver o teu problema porque alguém pode pensar mal de ti, porque a tua imagem em relação às pessoas pode ficar meio conturbada? Mas se eu creio que Jesus é o centro de tudo, eu preciso entender que o meu casamento, as minhas finanças, a minha vida pessoal, ela é para glorificar a Cristo. E a gente cantou isso antes, né? Falou sobre isso. Ela é para glorificar Jesus. Então, antes dos problemas, antes do sofrimento, que a gente vai falar mais um pouco depois, tem Jesus. É Jesus que eu preciso amar. Porque a partir do amor de Jesus, todas as outras coisas eu começo a entender e compreender. As situações que eu vivo na vida, as experiências que eu tenho na vida, os sofrimentos que eu vou sentir na vida. A partir de Jesus as coisas acontecem. Se alguém que vem até mim pedindo ajuda e não conhece Jesus, eu vou ajudar ela, mas eu vou levar ela para Jesus. Eu não posso simplesmente ajudar ela por ajudar e livrar. Não. Eu preciso mostrar aquilo que é o centro de todo o universo, de todo o mundo, de tudo. Jesus. E ela experimentar a libertação, não a partir de ajuda, mas a partir do maravilhoso amor de Jesus que ele tem por ela. E ela poder aprender a amar Jesus. Tem uma história de uma senhora de 96 anos de idade. E ela nasceu há 96 anos atrás no interior de Rolante, uma localidade chamada Açoita Cavalo. Se você não conhece Rolante, imagina o que era 96 anos atrás, né? Enfim, né? Eu adoro Rolante, já passei por lá, mas enfim, né? Mais ou menos, quase lá, viu? Mas com 14 anos de idade, essa senhora veio para Novo Hamburgo. Ela veio trabalhar em Novo Hamburgo no ramo calçadista, que era a indústria que estava se desenvolvendo muito na época. E muitos jovens, adolescentes estavam vindo. Ela veio com 14 anos de idade para Novo Hamburgo, foi morar com um casal lá na cidade de Novo Hamburgo e trabalhou no calçado. E nesse inteirinho conheceu um jovem rapaz que também veio do interior para trabalhar na indústria. E eles se conheceram e eles então namoraram, eles casaram. E eles então puderam formar a sua família. E formaram uma boa família. Ela dedicada ao lar, ele já um empresário, tinha uma empresa trabalhando, se dedicando para trazer o sustento para sua casa, eles com uma casa própria, ela cuidando dos filhos, já ali naquele certo momento 4 filhos ela tinha, e ela cuidando da sua casa muito bem, uma família, formando a sua família, com muita alegria, muita paixão. Os dois se davam, o casal sempre se deram muito bem, eles se amavam. Mas em determinado momento os negócios começaram a dar errado e quebrou a empresa. E eles perderam tudo. Perderam a casa, perderam a empresa. Ele começou a ficar doente por causa disso e resolveram ir embora para outra cidade, longe de Novo Hamburgo. E eles foram para aquela cidade, de novo ele tentou alguma coisa para poder trazer o sustento para casa. Começou um negócio aqui, um negócio ali, nada deu certo. Resolveram ir para outra cidade, mais longe ainda. Tentaram também a questão de negócios, trabalhou, e a coisa começou a ficar cada vez mais difícil, passando quase necessidade, quase fome, e eles decidem vir embora de novo, e voltaram para Três Coroas. Em Três Coroas, ou em toda a região do Vale dos Sinos, principalmente, naquela época, começou um grande movimento de evangelismo, e muitas pessoas se converteram. E eles também puderam conhecer Jesus em Três Coroas. Um por um da família foi se convertendo, foi entregando o seu coração para Jesus. E foram conhecendo Jesus. E agora então a família toda conhecendo Jesus, amando Jesus, querendo conhecer mais a Ele, querendo servir. Eles resolvem voltar para Novo Hamburgo. Voltam então para Novo Hamburgo, começam uma nova vida, agora com algo muito melhor, com Jesus agora, né? E eles começam a se dedicar, ele começa a trabalhar numa empresa, mesmo com muitas necessidades, com muitas limitações ainda financeiras. Eles servem ao Senhor, eles ajudam a formar uma igreja em Novo Hamburgo, uma igreja que está até hoje lá. Eles participam dos estudos bíblicos, eles dão estudos bíblicos também, eles vão se desenvolvendo. Mas em determinado momento, o Senhor achou por bem chamar ele para a glória. E agora,
ela se encontra essa mulher viúva, sozinha, com 4 filhos, jovens, adolescentes, mas com um nenê recém-nascido. Agora, imagina o sofrimento dela. Perdeu o amor da sua vida, perdeu o homem que era base para ela. No momento em que tinha aqueles jovens, adolescentes e um nenê recém-nascido ali. A dor que ela estava sentindo, mas ao mesmo tempo ela sabia que ela precisava continuar andando. E ela continuou andando. Ela escolheu amar Jesus. Em nenhum momento de toda essa situação que ela viveu, ela questionou, ou ela pensou em desistir, ou não, ela continuou. Ela continuou a servir a Jesus. Ela continuou a participar dos estudos bíblicos. E a determinado momento ela começou também a dar os estudos bíblicos, a ensinar a palavra de Deus. Os filhos, os jovens, adolescentes, também envolvidos na igreja, em grupo jovem, em grupo de canto, e eles foram crescendo e se desenvolvendo. E ela não parava. Tudo aquilo que ela estava vivendo, mesmo com restrições financeiras, sim. Um dia ela foi ao mercado, armazém, do bairro, e nesse armazém ela chegou lá e quis comprar algumas coisas, e o dono do armazém disse: eu não posso te vender, porque tu precisa acertar a conta do mês anterior, que está aberta ainda. Quando tu acertar a conta do mês anterior, eu posso te vender de novo. E ela vai para casa, e ela olha a despensa, nada. E ela diz: Senhor, o que eu faço? Em determinado momento, bate na porta, ela vai lá, abre a porta, um casal da igreja com um rancho. E ela olha, eles olham para ela e dizem: nós trouxemos para ti. E aí ela ainda meio atordoada com aquilo, ela convida eles para entrar, eles entram e eles contam para ela o que aconteceu. Eles estavam fazendo o rancho deles no mercado. E uma voz disse: compra um rancho para ela. Primeiro eles disseram que eles não entenderam muito bem. Ela questionou o marido: tu ouviu o que foi dito? O que eu ouvi? Pois é. De novo eles ouviram uma voz: compra um rancho para ela. De novo eles conversaram entre eles e é bem isso. Bom, se é para ser isso, eu acredito que ele está falando conosco. Vamos fazer isso. E eles compraram um rancho para eles. E assim ela foi vivendo, ela, os seus filhos, e foram se crescendo, foram desenvolvendo. Uma casa sempre muito aberta, uma casa em que sempre recebeu as pessoas, mesmo com restrições. Ela com alegria recebia as pessoas. Uma casa em que naquele momento já tinha alguns jovens, filhos jovens, os filhos jovens traziam os seus amigos para casa, e ela, mesmo com restrição, ela sempre dá um jeito de ter algo para oferecer. Sempre. E ela foi se desenvolvendo e foi crescendo. 20 anos depois do falecimento do seu marido, ela ganhava uma pensão, por isso, um salário mínimo, que na época era muito pouco. Os filhos também ajudavam, mas ainda era muito restrito. Mas 20 anos depois, ela começa a ganhar uma pensão melhor, por causa do marido. E aí a gente poderia imaginar: bom, agora ela está com dinheiro. Puxa vida, agora então ela vai poder aproveitar a vida. Ela vai viajar, porque ela já criou os filhos já estão adultos, alguns já estão casados. Então agora ela vai aproveitar a vida, vai viajar, vai conhecer lugares. Não. Agora ela tem mais algo, mais alguma coisa para servir. E a partir daquilo que ela tem, ela pode ajudar outras pessoas. E ao longo da sua vida, até os 96 anos de idade, ela tem ajudado pessoas com aquilo que ela tem recebido. E abençoado vidas. E continuando a ser um exemplo, a partir da palavra, da obediência, do amor por Jesus. Essa é a minha mãe, Dona Osnilda Varga, que aí viveu tudo isso. Alguns anos já ela não consegue mais estar junto na igreja, lá em Novo, por questões de idade, de locomoção. Mas ela ainda continuou a ser um exemplo de vida.
ainda as pessoas procuravam ela para se aconselhar. E o sofrimento que ela viveu, as dificuldades que ela passou, ela pôde consolar outras pessoas. O consolo que ela recebia de Jesus, ela pôde consolar outras pessoas. E ela foi extremamente útil para que outras pessoas pudessem conhecer Jesus. Hoje, ela já não está tão lúcida agora, mas ela ainda consegue recitar trechos da Bíblia, que ao longo da vida ela decorou, e ela recita esses trechos. É fantástico. Mas tudo isso por causa de uma atitude dela. Ela escolheu amar Jesus, independente do que ela está vivendo. E esse amor por Jesus fez com que ela pudesse mostrar isso para as pessoas. E pudesse ajudar outras pessoas que passam ou passaram por situações semelhantes em conhecer, entender, viver esse amor de Jesus maravilhoso. Mas enfim, sofrimento. Vamos mudar um pouco, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nós ouvimos muitas histórias de sofrimento ao longo da nossa vida. Nós mesmos temos nossas histórias de sofrimento. Nós mesmos passamos por dificuldades. Nós sofremos. Histórias que nós ouvimos de abandono, de rejeição, de violência de outras pessoas contra nós e contra outros. Nós vivemos umas situações assim na nossa vida. Diante disso, deixa eu dizer duas coisas importantes. A primeira delas é que, apesar do sofrimento, apesar de nós não gostarmos de falarmos dele, nós vivemos num mundo onde o sofrimento é comum. Todos nós compartilhamos o sofrimento. Todos nós vamos ter aqui alguma história que passamos. Seja na infância, seja na vida de adolescente, de jovem. Bom, adolescente nem se diga, eles sempre estão sofrendo, né? Enfim, mas jovem, adulto, sempre passamos por isso. Desde feridas temporárias, como às vezes decepções com pessoas, com amizades que nós tínhamos com alguém e aquela pessoa faz algo que nos decepciona profundamente, até situações de violência, como falei antes, de violências contra a nossa vida, coisas que machucam ou que deixam marcas profundas na nossa alma. A esperança de todo mundo, é a minha esperança, eu espero que seja a esperança de vocês, é que a gente não passe por isso, que a gente não viva essas coisas. Mas a gente precisa entender que a gente vive num mundo caído. Num mundo em que nós somos pecadores, vivemos no mundo pecador, rodeado por pecadores. E como pecadores, infelizmente, nós fazemos coisas erradas, ou outros fazem coisas a nós. Ou também, como nós vamos ver, coisas que o próprio mundo proporciona por causa desta queda, deste mundo caído. A outra questão é que a Bíblia vai nos ensinar e vai nos mostrar muitas coisas. Como, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é soberano sobre todas as coisas, até sobre o sofrimento. Deus não é o autor do sofrimento. Ponto. Deus não é o autor do sofrimento. Mas Ele está conosco. Ele está conosco no nosso sofrimento. Ele é a nossa esperança. Ele é aquele que nos traz essa esperança. A Bíblia explica razões por que nós sofremos. A palavra de Deus nos mostra isso e nos mostra o quanto nós podemos ter essa esperança dentro desse sofrimento. Ela vai explicar porque nós vivemos num mundo caído. A Bíblia explica que nós vamos sofrer porque nós vivemos num mundo caído. Num mundo com doenças, desastres naturais, desde animais microscópicos até grandes animais nós podemos sofrer problemas. Acidentes que nós podemos sofrer. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos em desastres. Por causa da nossa carne. Por causa da nossa carne, provocada por nós mesmos. Nós fazemos escolhas que tornam a nossa vida
muitas vezes dolorosa e difícil. Porque outras pessoas pecam contra nós. No mundo caído que nós vivemos, outras pessoas vão fazer coisas erradas contra nós. E nós vamos sofrer por causa disso. Por causa do diabo. Nós não podemos deixar esse cara de lado. Como eu queria deixar esse cara de lado. Mas não, ainda não. Um dia sim, mas ainda não. E ele é trapaceiro, ele é mentiroso, ele destrói com promessas de vida, promessas boas que as pessoas vão ter a partir daquilo que ele vai oferecer, e que são tudo bravatas, mentiras, as verdades que ele tem, que na verdade levam à destruição e fazem as pessoas sofrer. Também, e aqui é muito interessante isso, e a gente vai falar um pouco mais, pelo bom propósito de Deus. Pelo bom propósito de Deus, Ele nos chama a sofrer para a sua glória. Para a sua glória. Mas também a Bíblia mostra que a soberania de Deus nunca significa que o sofrimento não é verdadeiro. Deus não acha que o nosso sofrimento é em vão. Deus não acha que é bobagem. Ele sabe que nós sofremos. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. E a Bíblia mostra que a soberania de Deus nunca justifica o malfeitor. Porque faz parte. Porque o mundo é caído. Ele é assim mesmo. Não. Deus condena o malfeitor. Deus condena a maldade do ser humano. Deus condena porque a maldade do malfeitor, aquilo que ele provoca, o que nós próprios, às vezes, infelizmente, podemos provocar, é pela desobediência a Deus. Porque não seguiram a Deus. Não se importaram com aquilo que Deus tinha para eles. E Deus tem um propósito para o nosso sofrimento. Ele usa para o seu propósito redentor em nós. Uma coisa importante da gente entender, e é uma esperança que nós temos. As pessoas sem Cristo Jesus, elas sofrem por sofrer. As pessoas sem Cristo Jesus, elas sofrem por sofrer. É só nós irmos em um velório. Aqueles velórios em que a pessoa faleceu e as pessoas que estão ali envolvidas não conhecem Jesus. É tristeza, é desespero, porque não tem esperança. Nós sofremos para levar Cristo às pessoas. O consolo que gera o consolo. E aí nós chegamos no Deus de toda consolação. Que Deus não está alheio àquilo que nós passamos nas nossas vidas. E principalmente naquilo que é o sofrimento. Deus não está longe disso, Ele está aqui, Ele está junto. Ele sabe tudo o que está acontecendo. E a prova maior disso é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para sofrer. E Ele, se nós queremos entender o que é Jesus, quem é Deus, e queremos entender o que Deus pensa sobre nós e como Ele age conosco, olhamos para Jesus. Lemos os Evangelhos, encontramos nos Evangelhos tudo o que nós precisamos saber sobre a nossa vida em relação a Jesus. Tudo o que Ele pensa de nós. Por isso, Jesus é o centro da história. É para Ele que nós sempre teremos e devemos estar olhando. Mas tem um texto de 2 Coríntios 1, 3-6, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Deus de toda consolação não está longe daquilo que nós vivemos, não está longe dos nossos sofrimentos. Ele está aqui, o Deus de toda consolação. Mas o fantástico disso é aquilo que está aqui, continuando a nossa leitura, a marcação. Por que nós vivemos isso? Para que possamos consolar os que estão passando por tribulações, com a consolação que recebemos de Deus. Uau! A promessa dele. Eu sou consolado naquilo que eu vivo. Eu sou consolado nas dificuldades que eu passo,
nas dores que eu tenho, que eu tive. Sim, eu sou consolado. Mas entenda, a partir de Cristo Jesus, isso não é em vão. Tem um propósito, que não foi que Deus que criou esse propósito, mas Ele oportuniza isso para as nossas vidas, para que nós possamos ter um privilégio de termos uma referência, de termos um objetivo. Eu posso ajudar outras pessoas com aquilo que eu vivi. E com o consolo que eu recebi dele, eu posso ajudar outras pessoas a serem consoladas. Não com consolamento, com consolo humano, não com regras, não. Com consolo de Deus. Em Cristo Jesus, que é o que ele vai dizer e continuar dizendo. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para que vocês tenham o consolo que os ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. Creia nisso. Creia. Se nós queremos ver Deus, se nós queremos ver Deus, nós olhamos para Jesus. Por isso, pergunta de ouro: eu amo Jesus? Por isso, a pergunta é tão importante, porque é nele que nós vamos encontrar tudo o que precisamos, tanto aquilo que precisamos para nós, como nossa perspectiva de vida que ele nos dá, de ajudar outros. O meu amor por Jesus é real e verdadeiro? Ele é pelos motivos certos, ou eu quero resolver os meus problemas simplesmente porque eu quero resolver e eu preciso de Jesus para resolver meus problemas, e quando está tudo resolvido, pingo a mula? Bonito termo, né? Não sei se muitos de vocês conhecem, mas enfim. Não, pelos motivos certos. Jesus Cristo, ele esteve conosco aqui. E ele sofreu várias questões. Não foi só a morte foi a maior de todas, mas a gente vai ver aqui que ele foi um grande exemplo para nós. E a partir daquilo que ele sofreu, ele foi aperfeiçoado em cada etapa de vida que ele viveu aqui no nosso meio. Porque ele era Jesus, um homem. Era Deus, mas ele era homem. E ele foi aperfeiçoado para ele se tornar o líder perfeito, aquele que nós olhássemos como exemplo, aquele que nós poderíamos ver que ele nos entendia aquilo que nós estávamos passando. Tem um texto que fala sobre isso, Hebreus 2:10. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus ele o tornasse o líder perfeito, e os parênteses aqui, o parênteses é meu, né? Fosse aperfeiçoado, capacitado, e nós pudéssemos nos identificar com ele, nós pudéssemos ver nele o sofrimento que ele passou e o resultado desse sofrimento na sua vida, e pudéssemos ter isso como exemplo para que nós continuássemos a seguir a ele e amar a ele, para conduzir-nos à salvação. Nós, quando nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos de Jesus. Quando nós entregamos o nosso coração para ele, nós podemos ter a certeza de que ele sabe todas as coisas. Quando nós sofremos tentações para nós negarmos a Deus, quando nós sofremos as tentações para desobedecermos a Deus, nós olhamos e vemos que Jesus também sofreu as mesmas tentações para desobedecer a Deus e para negar a Deus. Quando nós sofremos pela morte de alguém, quando uma pessoa querida nossa falece, nós temos um sentimento de dor muito grande, porque a morte não é feita para a nossa vida, não foi criado isso. Jesus também sentiu a mesma coisa quando ele olhou para o seu amigo Lázaro. E diz lá que ele olhou toda aquela situação de dor que produzia a morte e ele chorou. Ele chorou. Quando nós sofremos a decepção, da traição,
seja traição de amigos, seja traição do casamento, seja qualquer tipo. Jesus foi traído pelos seus melhores amigos, os amigos mais íntimos, no momento mais difícil da sua vida, todos abandonaram ele. Quando nós sofremos pela iminência da morte, quando nós recebemos uma notícia sobre nós mesmos, estamos diante daquilo que pode findar a nossa vida, ele demonstrou esse mesmo sofrimento na oração para o Pai. E diz lá que era tamanho o sofrimento que ele estava vivendo, que ele suou gotas de sangue. E a ciência explica isso. A ciência declara que isso é verdadeiro. Tamanho medo, tamanho pavor que ele estava sentindo naquele momento. Mas ele, tudo isso, e nesse momento específico, a gente pode ver o quanto ele confiava e era consolado pelo Pai. O quanto ele entendia dessa confiança em entregar ao Deus de toda consolação a situação que ele estava vivendo, ou aquelas que ele viveu. Mas nesse momento era tamanha essa confiança, e ele poderia sentir isso, era que ele pôde dizer ao Pai: não faça a minha vontade, mas Senhor, Pai, faça a tua vontade. Uau! E essa fez toda a diferença para toda a eternidade, para todo o universo, para a tua vida e para a minha vida. Por que não amar Jesus? Por quê? E assim nós chegamos no consolo que gera consolo. Cristo foi consolado nos seus sofrimentos. Nós somos consolados por Cristo e consolamos aqueles que precisam. O consolo que gera consolo. Por isso esse texto que a gente leu antes, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Para o mundo, o sofrimento é um fim em si mesmo. Realmente não tem sentido nenhum. Mas para aqueles que conhecem Jesus, entendem isso, para os filhos de Deus, o sofrimento é a oportunidade de amar Jesus, de conhecer mais a Ele e poder ter a oportunidade de servir a Ele, consolando aos outros que precisam. Lembra que eu falei no início? Apesar de nós não gostarmos de falar sobre sofrimento, nós vivemos num mundo caído, num mundo que todos nós vamos passar por sofrimentos. Todos. Quantas mães a gente já não conhece que perderam seus filhos numa gestação, ou recém-nascidos, ou já adultos? Quantas mães que eu posso lembrar que viveram isso, mas que acharam um consolo em Jesus e foram curados por causa disso? Quantos de histórias que já podemos ouvir que foram abusados na infância, fisicamente, emocionalmente, e puderam encontrar um consolo em Jesus e foram curados por causa disso? Quantos foram dependentes químicos, vícios terríveis, e foram consolados por Jesus, encontraram em Jesus o consolo e foram curados? Quantos passaram ou passam por situações de doenças sérias, doenças que no primeiro momento perdem a esperança da vida, mas porque amaram Jesus, puderam dizer: Jesus, eu estou vivendo isso, eu não sei onde essas coisas vai terminar, mas faça a tua vontade. Eles conseguem entregar e sentem consolo de Jesus. Alguns foram curados, alguns não foram curados, alguns estão no processo. Nós temos pessoas no Hamburgo que estão vivendo esse processo, mas amaram Jesus. Quantas pessoas tu conhece que já viveram isso? Talvez tu mesmo já viveu isso e pôde encontrar o consolo. E eu quero dizer, se tu não encontrou esse consolo, Jesus é o teu consolo.
mundo, o sofrimento é um fim em si mesmo. Mas para os filhos de Deus, é a oportunidade para que outros possam saber quem é Jesus. Outros que passam por situações semelhantes a que nós passamos, essas pessoas possam se identificar conosco e assim terem a esperança, a mesma esperança que Jesus traz para as nossas vidas, a esperança de nos sentirmos consolados por Jesus. Consolo que gera consolo. Ou até podemos dizer, enquanto nós curamos, nós também somos curados. Essa é uma das essências do Evangelho. E todos nós, isso é a maravilha da igreja. Nós não somos únicos, não estamos abandonados, não. Todos nós, aqui, no Hamburgo, faz parte de uma igreja. Todos nós estamos no processo de continuar a sermos transformados por Jesus, a continuar a sermos transformados pelo nosso Redentor. E nós estamos nas mãos desse Redentor maravilhoso, Jesus, que nos dá propósito de vida. E Ele vai trazer na tua vida pessoas que Ele quer que tu testemunhe para essas pessoas, a partir da tua vida, a partir daquilo que tu viveu. Porque o mundo precisa de consolo. E o consolo verdadeiro e real está em Jesus. E nós temos o privilégio de fazermos isso aonde nós estivermos. Por isso o desafio que eu deixo é: peça para Jesus: Senhor, eu quero ser uma testemunha tua. Senhor, as minhas experiências de vida, e cada um de nós tem a sua experiência, cada um tem as suas dores. Primeiro, deixa Jesus tratar. Se não tratou ainda, deixa Ele tocar na tua vida. Permite isso. É muito bom. E a partir disso, Senhor, eu estou me dispondo nas tuas mãos, Senhor, para ajudar outros a te conhecer. E para concluir, por que não amar Jesus? Tu amas Jesus? Que Ele seja a coisa mais importante para a tua vida. Amém. Deus os abençoe com essa palavra. Vamos orar? Senhor, de tudo aquilo que podemos falar aqui, declarar, somos teu povo, a tua igreja, a luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, Senhor e Rei, faça a
felicidade se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram